Você sabia que é possível ganhar mais dinheiro dormindo do que estando acordado tentando trabalhar o dia inteiro? Eu sei, parece mágica, mas não é. É uma mudança sutil, mas poderosa, na forma como você usa a sua mente. A maioria das pessoas acredita que dinheiro só vem com esforço. Mas e se eu te dissesse que esforço demais pode ser o que está te afastando do dinheiro? Você acha mesmo que dinheiro só vem com esforço? Que para ganhar mais precisa trabalhar mais horas, se sacrificar mais, viver cansado? Olha, eu pensei assim durante muitos anos. E posso te garantir, essa forma de pensar me manteve quebrado por muito tempo. A verdadeira mudança começou quando eu aprendi algo simples, mas poderoso. Tudo muda quando você muda a forma como enxerga o que está diante de você. É a sua percepção que define seus resultados, não o seu esforço. Perceba isso. Duas pessoas podem estar vivendo a mesma situação financeira, mas uma delas vê apenas dívidas, escassez e falta, enquanto a outra vê oportunidades. Durante um período da minha vida, eu estava atolado em contas, sem saber como sair do fundo do poço. E um dia, por pura frustração, escrevi meus maiores problemas. Coloquei aquela folha no meio da mesa, me afastei e perguntei: esse problema está em mim ou está no papel? Parece bobagem, não é? Mas naquele momento, eu consegui me separar do problema. Consegui vê-lo com clareza, com distância emocional. E consegui pensar com liberdade sobre uma solução. Você já tentou fazer isso? Já parou para olhar seus desafios de fora, como se não fossem seus, como se você fosse um conselheiro e não a pessoa sofrendo com aquilo? Esse exercício simples me deu o controle de volta. E é aí que a mágica começa. Quando você assume o controle da sua percepção, você muda seu campo de possibilidades. Você sai do papel de vítima e entra no papel de criador. Lembro de uma conversa com minha amiga Peggy McCall. Ela disse que encontrou uma casa maravilhosa, mas que custava o equivalente a 5.500.000 reais a mais do que queria pagar. E eu respondi sem pensar duas vezes: faça esse milhão parecer pequeno. Ela riu, mas levou aquilo a sério. Dias depois me mandou um e-mail com a ideia de criar um livro e um seminário com esse título. E sabe o que aconteceu? Fizemos exatamente isso. Criamos o evento Make a Million Look Small e fizemos o equivalente a 5.500.000 reais. Isso é o poder da percepção. Ela poderia ter visto aquele preço como uma barreira, um limite, mas escolheu ver como um estímulo. Reprogramou a forma como via o dinheiro. Quantas vezes você olhou para um valor e pensou: isso é impossível para mim? Quantas vezes desistiu de um sonho porque parecia caro demais ou distante? Agora escuta isso. Não é o valor que é grande demais. É a sua visão que está pequena demais. E isso não é uma crítica. É uma constatação. Porque a maioria de nós foi condicionada desde cedo a pensar pequeno, a se contentar com pouco e a ter medo do dinheiro. Você já ouviu frases como: dinheiro não dá em árvore, quem enriquece rápido perde rápido, ou mais vale um pássaro na mão? Pois é. Todas essas frases moldaram a sua percepção. E enquanto você não começar a questionar essas ideias, elas vão continuar governando a sua vida financeira sem que você perceba. Mas a boa notícia é que percepção é flexível. Ela pode e deve ser treinada. Você pode começar agora fazendo perguntas diferentes. Em vez de "por que isso é tão caro?", pergunte: como eu posso tornar isso acessível? Em vez de pensar "isso não é para mim", diga: o que eu preciso fazer para isso ser meu? Você precisa treinar sua mente para ver abundância onde antes você só via limitação. E isso começa ao observar seus pensamentos com consciência. Porque tudo o que você vê no mundo externo é um reflexo direto da imagem que você tem dentro de si. Pesquisas mostram que pessoas que se consideram financeiramente capazes têm até 4 vezes mais chances de melhorar de vida do que aquelas que se sentem limitadas. Não é mágica, é neurociência. É sobre como o seu cérebro reage diante do que você acredita ser possível. Por isso, da próxima vez que olhar para a sua conta bancária, para uma oportunidade, para um desafio financeiro, pare, respire e se pergunte: estou vendo isso com os olhos do medo ou da possibilidade? Porque essa simples mudança, essa troca de lente, pode transformar a forma como o dinheiro circula na sua vida. E lembre-se, tudo o que hoje parece inalcançável
pode parecer pequeno daqui a um tempo. Se você mudar a forma como escolhe enxergar, ganhar dinheiro enquanto dorme pode soar como fantasia para muita gente. Mas eu estou aqui para te dizer, não só é possível, como é muito mais acessível do que você imagina. Porque isso não começa com dinheiro, nem com negócios mirabolantes. Isso começa com a forma como você pensa. A sua mente não desliga, nem mesmo quando você está dormindo. Ela continua trabalhando, organizando pensamentos, processando informações, buscando soluções. Agora, se você souber programar sua mente antes de dormir, ela continua criando por você durante a noite. E é aí que a mágica acontece. A maioria das pessoas deita na cama pensando nas contas atrasadas, nas brigas do dia, nas preocupações do amanhã. Elas alimentam o subconsciente com medo, dúvida e escassez. E adivinha? Isso se manifesta na realidade. Elas acordam com o mesmo peso, os mesmos problemas e sem nenhuma ideia nova. Mas se você deitar com uma pergunta poderosa na mente, como por exemplo, como posso gerar mais renda com o que eu já sei? Como posso ser mais útil para mais pessoas sem trabalhar mais horas? Ou até mesmo, o que eu posso criar hoje que continue me pagando amanhã? Você está orientando sua mente para buscar respostas, mesmo dormindo. Muitas das minhas ideias mais lucrativas não vieram quando eu estava diante de uma planilha. Elas vieram quando eu estava relaxado, desconectado do esforço, em um estado de recepção. Isso não é coincidência. Isso é ciência. O neurocientista Matthew Walker mostrou que o sono é o momento em que o cérebro mais conecta ideias desconexas, promovendo poderosos insights criativos. Se você plantar a semente certa antes de dormir, pode acordar com uma solução que vale milhões. Warren Buffett é um exemplo disso. Ele não corre atrás do dinheiro. Ele pensa, estuda e cria estratégias de longo prazo. O dinheiro trabalha para ele até quando está dormindo. E tudo porque ele entende que sua mente é o ativo mais valioso que possui. Agora olhe para sua vida. Tudo o que você faz depende do seu tempo? Você vende hora por dinheiro? Já percebeu que esse modelo tem um limite? Você só tem 24 horas por dia. Mas ideias não têm limite. Você pode criar algo uma única vez e ser pago por isso centenas, milhares ou até milhões de vezes. Pode ser um curso, um livro, uma consultoria, ou uma música, uma solução digital, um sistema automatizado. Já pensou como seu conhecimento pode virar um ativo de renda recorrente? E aqui vai algo que ninguém te conta. Você não precisa ser um expert, só precisa ser útil. Se você resolve um problema, você tem valor. Se você sabe algo que outros não sabem, isso já é ouro nas suas mãos. O segredo é sair do esforço físico e entrar na inteligência criativa. Já ouviu falar em dinheiro fácil? Tem uma conotação negativa, né? Mas a verdade é que o dinheiro não precisa ser difícil. Difícil é continuar fazendo o que não funciona. Difícil é sacrificar saúde, tempo, família, por algo que só te mantém preso. Eu vivi isso. Anos trabalhando demais e ganhando pouco. Até entender que minha mente era a ferramenta mais poderosa e eu não a usava. Passei a estudar o poder do pensamento, a reprogramação mental, os padrões de percepção, e desenhei uma nova rota para minha vida. Uma rota onde ideias geravam movimento, onde minha energia criava soluções, onde o dinheiro deixava de ser peso e virava consequência. Pense, o que você pode criar uma vez e continuar colhendo valor por anos. Talvez uma história, uma habilidade ou algo que só você sabe. Investigue isso. E todas as noites alimente sua mente com essa busca. Substitua a ansiedade por intenção. Afirme: minha mente cria soluções. Enquanto durmo, ideias lucrativas estão se formando. Pode parecer bobo ou esotérico hoje, mas tente por 7 noites seguidas. Depois me diga se ainda pensa do mesmo jeito. Você vai achar que é mágica quando os resultados começarem a aparecer. Mas será apenas a sua mente, finalmente, trabalhando a seu favor, mesmo enquanto você dorme. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter tudo para dar certo, mas mesmo assim, continuam empacadas, andando em círculos, presas sempre no mesmo patamar financeiro? Elas estudam, trabalham duro, têm boas ideias, mas o dinheiro nunca flui de verdade. E por mais que tentem, algo sempre parece dar errado, faltar, travar.
Eu conheço essa realidade porque eu vivi exatamente assim. Mas descobri algo que me libertou. O problema não era o que eu fazia, era o que eu acreditava sobre mim mesmo. Por trás de toda dificuldade financeira crônica, quase sempre existe uma raiz mais profunda, uma crença oculta de não merecimento. E essa crença age de forma silenciosa. Você não percebe de imediato, mas ela sabota cada decisão, cada oportunidade, cada chance de prosperar. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Isso é demais para mim. Eu nunca conseguiria viver desse jeito"? Ricos são diferentes de nós. Essas frases não são só pensamentos soltos, elas são declarações da sua autoimagem. A verdade é que você nunca vai conseguir sustentar uma vida que está acima da imagem que tem de si mesmo. Se no fundo você não se acha digno de ganhar mais, de viver com abundância, de ter conforto sem culpa, você vai sabotar tudo que te aproxime disso. Eu lembro exatamente de quando isso aconteceu comigo. Depois de ter feito minha primeira grande quantia de dinheiro, algo dentro de mim começou a me puxar de volta. Eu me sentia desconfortável com o valor que estava entrando. Me sentia quase como um impostor e, de forma inconsciente, comecei a tomar decisões erradas, recusar oportunidades, me distrair com problemas que eu mesmo criava. Até que um dia, eu parei e encarei a verdade. Eu estava me afastando do sucesso porque não acreditava que era digno dele. E olha, eu não sou o único. Várias figuras públicas já falaram sobre isso. A atriz e apresentadora Oprah Winfrey revelou em entrevistas que passou anos acreditando que não merecia o sucesso que conquistou por ter vindo de uma infância tão difícil. Ela dizia que carregava uma culpa por ter superado barreiras que tantos outros não conseguiram. E isso quase a fez perder tudo. Foi só depois de fazer um profundo trabalho de reconstrução da autoimagem que ela começou a crescer de verdade, sem culpa. Agora eu te pergunto, você se sente culpado por querer mais dinheiro? Você já se pegou diminuindo seus sonhos para não incomodar ninguém? Já teve medo de prosperar e perder o amor ou a admiração das pessoas ao seu redor? Esses medos são mais comuns do que você imagina, e muitos deles são herdados. Vêm da infância, da forma como seus pais falavam sobre dinheiro, das histórias que ouviu na escola, nas igrejas, na TV. Frases como "dinheiro é sujo", "dinheiro afasta as pessoas", "rico é arrogante", plantaram dentro de você a ideia de que, para ser uma boa pessoa, é melhor ser pobre. Mas isso é uma armadilha. Porque quando você acredita que o dinheiro corrompe, você cria uma tensão entre querer prosperar e continuar sendo uma boa pessoa. E essa tensão te paralisa. A ciência comprova isso. Estudos em neuroeconomia mostram que quando a mente associa riqueza à culpa ou perigo, o cérebro ativa áreas ligadas ao medo, as mesmas que reagem quando nos sentimos ameaçados. Ou seja, para muitas pessoas, ganhar dinheiro ativa um sistema de defesa emocional. E é por isso que elas recusam oportunidades sem perceber. Elas se auto-sabotam. Mas você pode reverter isso. E tudo começa ao entender com profundidade que você não só pode como deve prosperar. Porque quanto mais dinheiro estiver nas mãos de pessoas boas, conscientes e generosas, melhor será o mundo que a gente constrói. O dinheiro não muda quem você é. Ele apenas amplia. Se você é uma pessoa justa, ele te tornará ainda mais generoso. Se você é criativo, ele vai te permitir criar mais. Se você ama ajudar, ele vai te dar os meios para transformar a vida de outros. Então a pergunta certa não é: será que eu mereço tudo isso? A pergunta certa é: o que eu posso fazer com tudo isso de bom? Mudar essa chave é libertador. Porque no momento em que você entende que merece, não apenas pelo que faz, mas por quem você é, o dinheiro deixa de ser uma batalha. Ele se torna consequência natural da sua expressão mais autêntica. Você não precisa se provar para ninguém. Não precisa se justificar. Você só precisa se permitir. Permitir prosperar. Permitir sonhar grande. Permitir ser feliz com leveza. E acredite, quando você se permite, o mundo inteiro começa a colaborar com você. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem e tudo flui. Não por mágica, mas porque você parou de se bloquear. Eu quero te lançar um desafio, mas antes me responda com sinceridade. Por quantas vezes você já se comprometeu a mudar de vida, mas voltou a agir exatamente do mesmo jeito uma semana depois?
Isso acontece porque a maioria das pessoas consome conhecimento, mas não aplica. E o que transforma não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. É por isso que agora eu vou te propor algo prático, simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 7 dias, todas as noites antes de dormir, feche os olhos e repita: como eu posso ganhar mais dinheiro fazendo o que amo, com leveza e criatividade? Não precisa forçar uma resposta. Não tente racionalizar demais. Apenas confie no processo e deixe essa pergunta ecoar na sua mente enquanto você adormece. O que vai acontecer é que seu subconsciente, que nunca dorme, vai começar a trabalhar. Vai começar a juntar peças, conectar ideias, buscar caminhos que sua mente consciente, ocupada e cheia de ruído não consegue perceber durante o dia. Esse pequeno exercício funciona como uma semente. No começo, parece que nada está acontecendo, mas por dentro, no invisível, sua mente está se organizando. E de repente, quando você menos espera, uma ideia surge. Um insight aparece. Um convite inesperado chega. E aí você percebe que o que mudou foi sua frequência. Você sintonizou com o que já estava disponível para você, mas que sua antiga mentalidade não conseguia acessar. Sabe? A maioria das pessoas vive no automático. Elas acordam e já mergulham nas tarefas, nas urgências, nas cobranças externas. Não param nem por um minuto para conversar com elas mesmas, para investigar o que realmente querem, ou para pensar de forma criativa. E aí passam anos vivendo num ciclo que só muda de cenário, mas nunca de essência. Elas dizem: eu não tenho tempo para pensar, quando na verdade é o pensamento que falta para mudar tudo. Esse desafio é sobre isso. É sobre te devolver o comando, te colocar de volta na posição de autor da sua própria história. E você vai se surpreender com o que pode acontecer quando decide, conscientemente, usar sua mente como uma aliada, e não como um depósito de preocupações. Eu mesmo faço esse exercício até hoje, e posso te dizer com toda a convicção: os momentos em que mais avancei na minha vida financeira e pessoal foram aqueles em que eu dei espaço para a intuição, para a percepção, para a criação. Não foi quando eu estava mais ocupado, foi quando eu estava mais conectado comigo. E olha só, a ciência comprova isso. Estudos da Universidade da Califórnia demonstraram que o cérebro humano é capaz de acessar níveis mais profundos de criatividade e resolução de problemas quando estamos em estado de relaxamento, especialmente durante os momentos que antecedem o sono. Ou seja, é um momento precioso, desperdiçado pela maioria. Então, se você aceitar esse desafio, faça isso com intenção. Não como quem experimenta algo novo por curiosidade, mas como quem decide agir diferente para viver diferente. E quando vierem ideias, porque elas virão, anote. Não descarte nada. Mesmo que pareça simples ou até estranho. Grandes ideias, às vezes, chegam disfarçadas de lampejos sem importância. Foi assim comigo. Eu tive uma das ideias mais rentáveis da minha vida num momento de descanso. Estava lendo, relaxando, quando me veio à mente um insight sobre como ensinar percepção de forma prática. Isso virou um curso, depois virou uma palestra, depois virou uma fonte de renda que se manteve por anos, ultrapassando R$50 mil. E tudo começou com uma pergunta, simples, honesta e poderosa. Então, antes de dormir hoje, lembre-se: sua mente está pronta. Seu poder está ativo. Só falta você dar a direção certa. Aceita esse desafio? 7 noites, uma pergunta, um novo resultado. Depois disso, eu não duvido que você comece a pensar que tudo isso é mágica. Mas será apenas você, finalmente, ativando um potencial que sempre esteve aí dentro. A forma como você vê o dinheiro, vê a si mesmo e usa sua mente, define completamente o que você atrai para sua vida. Não é sobre trabalhar mais, é sobre pensar melhor, sentir diferente e agir a partir de uma nova consciência. E agora que essa nova percepção começou a se formar aí dentro de você, é hora de continuar. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar mais fundo ainda nessa jornada. É o próximo degrau na sua evolução para que você se torne 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo. Te espero lá.